Boa tarde a todos, não obstante estar em Coimbra e com uma prezada professora também de Coimbra, vamos começar a horas, não dando o quarto de hora académico que é tão típico na academia desta cidade. É um prazer enorme estar aqui hoje e dar continuidade aos trabalhos que iniciámos no dia de ontem, e não poderíamos começar da melhor maneira a sessão de hoje com a presença da doutora Anabela Miranda Rodrigues, a quem agradeço desde já ter aceito desde logo o nosso convite. É de facto uma honra muito grande tê-la aqui conosco, inclusivamente e por todos os motivos, mas para além da sua qualidade, do seu trabalho, do seu percurso e do seu currículo, ter sido minha professora enquanto cursei a licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. A doutora Anabela Miranda Rodrigues é professora catedrática na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde foi também a primeira mulher a doutorar-se com uma tese intitulada A Determinação da Medida da Pena Privativa da Liberdade, e portanto é de facto alguém que abre caminhos e que inova desde sempre no seu percurso académico. Foi presidente da Comissão para a Reforma do Sistema de Execução de Penas e Medidas, e foi também presidente da Comissão da Reforma da Legislação sobre o Processo Tutelar Educativo. Foi nomeada em setembro de 2004 diretora do Centro de Estudos Judiciários, do SES, tendo também sido a primeira mulher e a primeira não magistrada a exercer este cargo, e tem uma vasta obra da qual destacamos o seu recente livro Inteligência Artificial no Direito Penal, que revela uma vez mais o seu espírito inovador, preocupado com todas as novas realidades jurídicas. Hoje vem-nos apresentar uma comunicação relativa ao tema da justiça penal preditiva, um apocalipse de cliques, e será um gosto enorme ouvi-la revê-la, é um gosto enorme revê-la, por quem tive, como já referi, a honra de ter sido aluna, e ansiosa também por ouvir a sua perspectiva sobre esta realidade que nos vai afetando, porque não podemos viver sem robôs de inteligência artificial, mas de facto levantam-se problemas muito importantes, e eu acho que o direito tem um papel aqui muito relevante até para a estabilização e a segurança jurídica de que todos nós ansiamos. Doutora Anabela Rodrigues tem a palavra, e muito obrigada por estar aqui hoje connosco. Muito obrigada, antes de mais nada, muito boa tarde a todos e uma saudação muito viva a quem está a presidir esta mesa, que é a senhora doutora Cátia Marques Cebola, que eu tenho o gosto de voltar a ver, embora nestas condições agora em que todos nos habituámos a fazer conferências e até, enfim, a dar aulas em certas alturas. Agradeço muito as suas simpáticas palavras. Deixe-me dizer que realmente um dos aspectos com que me tenho preocupado na minha vida académica é realmente o de acompanhar a evolução do mundo, porque tenho a sorte de ter escolhido o direito penal, e o direito penal é um direito particularmente sensitivo às mudanças que ocorrem no mundo. Por isso é com grande gosto que estou aqui hoje a participar nesta conferência internacional, e que é já a segunda que se realiza neste domínio no âmbito do Iberojur, e por isso também estão de parabéns, porque, de certo modo, e nesta medida, estão também na vanguarda daquilo que é preciso ir fazendo. Cumprimento também o meu colega de mesa, o professor Nuno Sousa e Silva, que nos deve acompanhar da Católica do Porto, imagino eu. Vou então abordar o tema da justiça penal preditiva,
começando por lembrar que os juristas oscilam entre a confiança e a desconfiança quando se trata da aplicação dos mais recentes instrumentos tecnológicos digitais ao mundo da justiça e de uma forma particular ao mundo da justiça penal. É preciso começar por salientar como a viragem digital trouxe consigo duas condições para permitir que a justiça penal tivesse ao seu dispor instrumentos que lhe podem ser de grande utilidade em toda a espécie de processos de tomada de decisões. O que é que se verificou? A quantidade ingente de Big Data produzidos, aliás gratuita e diariamente, que foi permitida pela difusão global de smartphones e de outros instrumentos de comunicação, isto associado ao aumento sem precedentes da capacidade computacional, que agora está disponível, a baixíssimo custo, e que facilita o processamento em tempo irrisório de um número praticamente infinito de dados. Tudo isto representa o contexto ideal em que os algoritmos passam a poder fornecer resultados mais credíveis. O que não é desprezado por vários setores da atividade social e também não se pode afastar liminarmente da administração da justiça penal. Neste sentido, a sociedade algorítmica tem então nos dados o novo petróleo, como hoje já é comumente dito e reconhecido. Um outro aspecto que é essencial também ter presente é que muita da desconfiança e receio demonstrados em relação aos mais recentes instrumentos tecnológicos digitais aplicados ao mundo da justiça penal provém do facto de trazerem aquilo que eu posso designar por automaticidade ao processo de tomada de decisões. Com a automaticidade vem também a exclusão da arbitrariedade da decisão. Ora, vejamos, a este propósito é necessário discutir a objetividade das decisões. A objetividade que o algoritmo traz consigo, afastando os aspectos subjetivos que são suportados, por exemplo, por preconceitos ou condições contingentes, isso pode ser uma vantagem por suprimir não só a arbitrariedade, mas também a discricionariedade. E isto é uma vantagem indiscutível quando estão em causa certo tipo de decisões médicas, decisões atinentes à condução de veículos, automóveis, na aviação, etc. Nestes domínios, indiscutivelmente, aceita-se sem grande dificuldade, diria mesmo sem dificuldade nenhuma, que se deve excluir a arbitrariedade, mas também a discricionariedade humana. Portanto, os dois aspectos, a exclusão dos dois aspectos está ligada à objetividade que é desejável. Mas nas decisões jurídicas, e nas decisões jurídico-penais, que é o que me interessa agora, e nas decisões jurídico-penais de um certo tipo, por exemplo, relativas à imputação ou à determinação da culpa, pode e deve discutir-se a questão da discricionariedade na decisão judicial. Ou seja, o poder que o algoritmo retira a um juiz é o da arbitrariedade e ainda bem. Dir-se-á. Mas o risco está em suprimir também a necessária discricionariedade das decisões judiciais, onde entram agora o pensamento intuitivo ou valorações pessoais. Este é um ponto que naturalmente
podemos depois discutir. Há ainda um outro aspecto que também não deve ser ignorado, e que é o de que a revolução da inteligência artificial não diz respeito apenas a mais poder computacional, mais dados, mais velocidade, mais resultados. Ela alimenta-se também do melhor conhecimento sobre o nosso cérebro, que as neurociências ou a economia comportamental estão a favorecer e que permitem conhecer melhor o nosso processo de tomada de decisões. Isto também nos poderia levar muito longe, mas para já sabemos que, ou começa a saber-se que a inteligência artificial compete com as redes neuronais no cálculo de probabilidades, no reconhecimento de padrões e é melhor. O grande filósofo sociólogo, como eu gosto de lhe chamar, Yuval Noah Harari, diz-nos limpidamente, nas suas 21 lições para o século XXI, que a inteligência artificial pode ser melhor em tarefas que exijam intuição, por exemplo, acerca de outras pessoas. Se as emoções e os desejos não passarem de algoritmos bioquímicos e resultarem de um processo bioquímico, a inteligência artificial pode ultrapassar o desempenho humano em muitas áreas profissionais. Volto ao exemplo de conduzir veículos, no domínio dos seguros, enfim, etc. E isto para além ainda de duas importantes capacidades não humanas que a inteligência artificial possui, e que são a conectividade e o aperfeiçoamento constantes, a aprendizagem. Neste momento nós estamos no ponto de confluência de duas gigantescas revoluções. Os biólogos estão a decifrar o cérebro e os sentimentos. E do lado da tecnologia temos os cientistas que estão a dar-nos uma capacidade de processamento de dados nunca antes vista, estão a oferecer-nos os cognitive robots e os sistemas autónomos de inteligência artificial. Tudo isto a significar, portanto, que a inteligência artificial pode superar o desempenho humano. Importa agora perceber que a revolução digital permitiu tornar então a justiça penal preditiva. A justiça penal sempre foi preditiva, mais ou menos, mas agora nós falamos de uma nova preditividade na justiça penal por influência dos contributos da nova tecnologia, novíssima tecnologia e, portanto, da inteligência artificial. Fala-se de justiça preditiva penal de dois pontos de vista. De um lado, favorecendo-se a possibilidade da completa digitalização das decisões dos tribunais e o acesso irrestrito a qualquer jurisprudência e utilização de software mais ou menos sofisticado para a análise dessa jurisprudência, com o objetivo aqui de encontrar padrões de previsibilidade nas decisões judiciais. Isto é uma perspectiva da justiça penal preditiva. A outra tem a ver com a crescente utilização de instrumentos de avaliação do risco, os Risk Assessment Tools, né, que são utilizados no processo de tomada de decisões nas várias fases do processo. Uma definição ampla, então, de justiça preditiva, nós poderíamos dizer que se trata de o que está em causa, o tratamento algorítmico de dados para garantir às partes, de um lado, aos decisores judiciários e designadamente aos juízes, mas não só, as previsões sobre o futuro. E essas previsões como sendo previsões credíveis. Assim, pelo que diz respeito ao primeiro aspecto da justiça preditiva.
quando ela é referida, então, à utilização de sistemas computacionais para fornecer previsões dos resultados de litígios em tribunal. Aqui, o campo que é mais ou menos explorado, depende dos países, é o das tecnologias digitais, exatamente aplicados a analisar as decisões dos tribunais, portanto, a procederem a uma análise do que decidem os tribunais para se poder prever o que decidirão efetivamente os tribunais no futuro. Nos Estados Unidos isto está muito desenvolvido, aliás todos estes aspectos da justiça penal preditiva estão muito desenvolvidos nos Estados Unidos, por várias razões. Na Europa, a França é provavelmente, julgo eu, é o país em que os avanços foram mais longe e em que o debate em torno desta vertente da justiça preditiva é mais vivo e que, aliás, teve recentemente alguns desenvolvimentos. Em França, o que é que nós temos então? Logo em 2016 tivemos a lei sobre a República Numérica, a Loi sur la République Numérique, em 2016, que tinha exatamente em vista, que tem exatamente em vista garantir uma maior transparência sobre o funcionamento da justiça, sobre o funcionamento dos tribunais. E, portanto, nesse sentido, a administração foi obrigada a disponibilizar online todas as decisões judiciais tomadas em território francês. E quando eu digo todas, são mesmo todas, desde a primeira instância até ao Conseil d'État, à Cour de Cassation, e em todas as matérias, civil, administrativo, penal. E isto é uma regra que se mantém, embora ainda não tenha sido totalmente levada à prática. O que aconteceu foi que esta lei foi alterada num aspecto importante agora em 2019, em 23 de março de 2019, e que diz respeito exatamente àquilo de que estamos aqui a falar. Ou seja, a alteração proibiu que os dados relativamente à identidade dos magistrados fossem utilizados tendo por objetivo a predição das suas decisões, através exatamente dos mecanismos que podem possibilitar a essa predição e, portanto, todos estes instrumentos mais modernos. Sendo certo que a violação desta proibição, e aqui é que realmente se foi bastante longe, o mais longe possível, a violação desta proibição é crime, e este crime está sujeito a penas, aliás, penas de prisão. Enfim, como se deve calcular, isto tem sido objeto de larga discussão e apontando-se inclusivamente para o facto de se tratar de uma proibição caricata, porque realmente se a divulgação das decisões jurisprudenciais também não servirem para isto, enfim, uma parte do seu valor e da divulgação da sua divulgação está em causa. Porque, no fundo, aqui do que se trata, com esta possibilidade de analisar digitalmente as decisões jurisprudenciais,
trata-se de fazer falar essas decisões da justiça enfim, para fornecer informação estatística, para fornecer informação de probabilidade, para reduzir a alia judiciária, enfim, este é um ponto que, como digo, está a ser objeto de grande discussão em França. As legal tech continuam a proliferar em França, há um número muito significativo, largas dezenas de legal tech em França, e realmente a França aparece como o país na Europa que pode competir, é o único que pode competir neste âmbito com os Estados Unidos. Já por que diz respeito agora à aplicação de instrumentos de avaliação de risco nos processos de tomada de decisão durante o processo, está em causa a utilização de algoritmos que analisam um número muito elevado de dados relativamente à pessoa, ao agente da prática de um crime, e também analisam o seu passado. Estabelecem-se depois correlações, os patterns, com vista a obter uma previsão sobre a sua perigosidade criminal. É disto que se trata quando falamos de instrumentos de avaliação do risco. Também os instrumentos de avaliação do risco são muito mais utilizados nos sistemas de common law, designadamente nos Estados Unidos e no Reino Unido, para se obterem decisões no âmbito da caução, bail, no âmbito da parole, tudo o que é suspensão, regimes de prova, suspensão de pena, e na fase de sentencing. Por contraposição, aqui a Europa continental está realmente bastante mais atrás, não só porque o desenvolvimento tecnológico é menor, isso é um facto, mas também por razões que se ligam ao modelo de justiça penal. O modelo de justiça penal de common law e de civil law é diferente, sempre sabemos e sempre o dissemos. E, pelo que diz respeito, então, às finalidades da punição e pelo que diz respeito às preocupações ligadas às disparidades da punição, estes aspectos são aqueles que fazem com que nos Estados Unidos haja um muito maior investimento, uma muito maior aceitação da utilização deste tipo de instrumentos do que nos modelos de civil law. Sabemos designadamente que no sistema de common law a finalidade de reabilitação ou de reinserção social, como se lhe quiser chamar, foi posta em causa por uma ideologia de justicert e também por uma lógica de eficácia ou de eficiência na aplicação das penas. Ora bem, estes aspectos relacionados diretamente com a finalidade da punição têm influência no tipo de instrumentos que é muito útil usar nas decisões judiciais. E depois há também um outro aspecto que é o próprio modelo de processo, que nós tão bem sabemos que é diferente num lado e no outro, mas que talvez convenha nós lembrarmos que no lado americano valoriza de uma forma muitíssimo especial a fase de sentencing, a fase da pena, enquanto
o modelo civil de realização da justiça valoriza no julgamento a fase da culpa, a questão da culpa. Mesmo que o processo penal seja dividido em questão da culpa e questão da pena, é realmente sobre a questão da culpa que incide o processo penal no modelo de civil law. Ora bem, isto faz toda a diferença relativamente à utilidade de instrumentos de avaliação do risco. Portanto, aqui chegados à questão, não é tanto ser a favor ou contra a justiça penal preditiva e a utilização destes instrumentos para a tornar ainda mais preditiva e, nesse sentido, mais credível. Aqui o problema é saber enquadrá-la, melhor dizendo, saber como é que ela pode e deve ser utilizada. Portanto, o problema é enquadrá-la e enquadrá-la legalmente, ou seja, há aqui um problema jurídico, né? E uma questão jurídica na utilização destes instrumentos de avaliação do risco. É por isso que a regulação é tão importante. E deixo apenas aqui uma nota, a preocupação de regulação é uma preocupação comum aos Estados Unidos e à Europa, à União Europeia. Têm sido dados passos muito importantes nos últimos tempos. Em 1 de janeiro de 2021, os Estados Unidos adotaram a US National AI Initiative Act, e agora, muito recentemente, em abril de 2021, a Comissão Europeia adotou uma proposta de regulamento que estabelece regras harmonizadas sobre a inteligência artificial. Portanto, temos aqui dois passos muito importantes. É fundamental analisar e acompanhar esta legislação, sobretudo no caso da União Europeia. Trata-se de uma proposta de regulamento e, portanto, é importante que estejamos atentos aos seus desenvolvimentos para podermos dar o nosso contributo. Um outro aspecto problemático da justiça penal preditiva é o determinismo. Há um novo determinismo ligado a esta justiça penal quando ela utiliza este tipo de instrumentos de predição. E esse determinismo verifica-se quer pelo lado dos decisores, pelo lado designadamente de um juiz, vamos pensar no caso de um juiz, e em que medida? Na medida em que, mesmo que a decisão judicial não seja integralmente tomada na base do resultado de um instrumento preditivo, verifica-se aquilo que já está estudado como o preconceito automático, o automation bias, e que diz respeito ao facto de um juiz ter dificuldade e poder ter mais ou menos dificuldade em contrariar um resultado atingido pela máquina, digamos assim. Do lado do próprio delinquente que sofre uma pena ou uma medida de coação, ou enfim, uma medida restritiva, ora bem, essa medida que lhe é aplicada é uma medida que, numa grande parte, é tomada na base de dados objetivos que permitem a tal decisão
objetiva e não discricionária. Ora bem, a questão aqui está em que medida, como eu disse atrás, em que medida, perdão, eu disse não arbitrária, é isso que eu queria dizer. E a questão está a saber em que medida é que se veda também a discricionariedade, que tem em conta, e agora digo de maneira diferente do que disse há pouco, tem em conta as capacidades que radicam no ser humano, a capacidade de melhorar, a capacidade de evoluir, a capacidade de se modificar. Ora, isso pode deixar de estar em causa na decisão judicial. Há ainda outro aspecto, eu estou a ver o meu tempo a esgotar-se, e portanto que eu também vou enunciar muito brevemente, que é o aspecto da opacidade da decisão tomada por estes instrumentos. A questão desta opacidade, que enfim, hoje em dia nós também já sabemos que pode ser contrariada, os técnicos também estão a trabalhar nisso, mas de qualquer modo há aqui problemas que são de mais difícil resolução e tem a ver com o facto de estes produtos serem propriedade muitas vezes de empresas privadas e portanto temos aqui um problema que é o conflito entre um direito de defesa que consiste em avaliar e contraditar uma decisão e, do outro lado, a proteção da propriedade intelectual que comporta o segredo do software e, portanto, o funcionamento do algoritmo, e que vai impedir o acesso ao algoritmo. Bom, este é realmente um problema que, aliás, esteve na base do leading case que todos também que estão mais familiarizados com isto conhecem, o caso Loomis, nos Estados Unidos, já de 2013, e coloca um problema que não é novo para a justiça penal, mas que agora se agudiza, que é o da progressiva privatização de áreas muito relevantes da justiça penal. Portanto, em conclusão, os desafios são muito grandes e aquilo que posso dizer é que uma decisão judicial em matéria penal, para ser compreendida e aceite pelos seus destinatários, que são vários, exige uma fundamentação. E isto desloca-nos realmente para um problema que é o da fundamentação da decisão judicial em matéria penal, um problema não só da dogmática penal, mas um problema também filosófico, mas aquilo que se pode dizer é que uma fundamentação exige racionalidade e não só ou não apenas objetividade. São aspectos diferentes, objetividade e racionalidade. E aquilo que a inteligência artificial dá à justiça penal preditiva é objetividade, sem dúvida. E isso é bom. Mas a questão está em ela ser capaz de lhe dar a racionalidade jurídico-penal. E termino com esta enorme questão que está contida naquilo que acabei de dizer.
Muitíssimo obrigada pela vossa atenção. Nós é que agradecemos, doutora Anabela, e por mais uma vez, de facto, ter chamado a atenção para questões tão relevantes. Curiosamente, acreditando em todos os benefícios e reforçando os benefícios da inteligência artificial e da utilização de algoritmos nesta questão que muitas vezes pode fomentar a segurança jurídica, não é? Que é a previsibilidade, até a possibilidade de conseguirmos analisar sentenças de um determinado juiz e darmos-lhe a entender determinado tipo de tendências que ele próprio pode desconhecer, pode nem sequer ter verdadeira consciência. Mas depois esta falta de racionalidade das decisões que ainda torna um ser humano insubstituível e que faz com que de facto tenha que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que é a utilização da inteligência artificial e todas as suas vantagens, mas sem preterir e deixar para o ser humano aquilo que de facto se calhar só ele consegue fazer. E depois até estava aqui levantou-se uma questão, mas que com a sua última colocação, mas que deixaremos depois para a fase de debate, que é até a fase de como recorrer de uma sentença que de facto é obtida com base em mecanismos de inteligência artificial e em que a fundamentação estará muito baseada em dados objetivos, e como recorrer de dados objetivos, no fundo, dizendo este caso é diferente do outro, ou seja, no fundo também contrariando aquilo, e isto no sistema americano, baseado no precedente, até ainda é mais interessante, mas no nosso também não deixa de ser. Mas deixaremos então para a fase de debate, para a fase final, e eu daria então a palavra ao doutor Nuno Sousa e Silva, que é professor auxiliar na Escola de Direito do Porto, da Universidade Católica, é advogado e, paralelamente aos seus estudos no âmbito da concorrência, tem dedicado também o seu trabalho às implicações no mundo jurídico da introdução de robôs e de mecanismos de inteligência artificiais, e destes trabalhos destacamos, por exemplo, o Direito e Robótica, uma primeira aproximação, que foi publicada na revista da Ordem dos Advogados em 2017 e, portanto, desde há algum tempo que as suas preocupações relativamente aos desafios da inteligência artificial se têm colocado, e hoje vem-nos precisamente abordar o tema destes desafios jurídicos da inteligência artificial e da robótica, numa abordagem àquilo que tem sido o trabalho da Comissão Europeia. Doutor Nuno Sousa e Silva, muito grata por estar connosco, por ter aceito o convite, e passo-lhe a palavra. Bom, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. É para mim uma honra participar na sessão plenária e então a distinta companhia que eu sou também, a doutora Anabela Rodrigues, que fez o favor até de já tratar aqui de várias coisas que tinha para dizer, e portanto vou falar menos para benefício de todos. Ora bem, o ponto, aquilo que eu me proponho tratar, diz respeito aos desafios jurídicos da inteligência artificial e da robótica e a abordagem da Comissão Europeia. Eu começo por, sem pretensão de exaustividade nenhuma, a referir-me a ver o que é que são os desafios sociais e como é que eles se traduzem em desafios jurídicos, e nesse processo gastarei mais tempo do que o que seria normal naquilo em que eu acho que posso ter alguma coisa a oferecer, que é também de elucidarmos alguns conceitos que não são conceitos jurídicos, longe disso, mas que, a meu ver, determinam talvez um entendimento que está na base da proposta da Comissão, que a meu ver não é o melhor. E, portanto, que levantará grandes dificuldades práticas se não for corrigido. Já há um texto de compromisso diferente, mas eu vou estar a referir-me sempre à proposta tal como foi apresentada em 21 de abril de 2021. Mas qual é o problema ou o ponto? É que não é necessariamente mau, a robótica, a inteligência artificial captura a nossa imaginação. Há um grande autor russo, Isaac Asimov, depois exilado nos Estados Unidos, que no fundo ele diz que veio construir um terceiro tipo de história, porque havia as histórias em que o robô é o vilão ou em que o robô
é necessariamente o protagonista ou está do lado do bem, e ele diz que conseguiu arranjar um meio caminho em que o robô é nada mais, nada menos do que uma máquina que obedece a um conjunto de regras fundamentais, e a obediência a essas regras fundamentais é suficiente para gerar problemas complicados. E é mesmo neste terceiro tipo de paradigma que nós temos que nos concentrar. Mas a robótica não é uma coisa nova. A primeira morte causada por um robô foi registrada em 1971. Os robôs estão nas fábricas, no chão das fábricas há muito tempo. Há hoje em dia armazéns que funcionam todos com veículos sem condutores, chamados AGVs, de Automated Guided Vehicles. Já há cirurgias, estas não executadas de forma totalmente autónoma, mas em que o essencial da atividade operatória é feita por um robô. Os carros autónomos, já há níveis de autonomia e é uma tecnologia em franco desenvolvimento. Já houve experiências, inclusive no plano penal, até de experimentar a utilização de robôs como guardas prisionais, como mensageiros ou carregadores, para entrega de comida, como porteiro ou guia, por exemplo, este que é utilizado em hospitais, tendo em conta as suas capacidades hexa ou heptalingües, falará 7 línguas. Os chamados robôs sociais, temos casos desses, que são robôs que são concebidos não para propósitos utilitários, mas para interagir com as pessoas, às vezes a meio caminho com perspectivas terapêuticas, como este robô concebido especialmente para interagir com pacientes com Alzheimer, e este aqui à esquerda, que se chama, salvo erro, Wakamaru, que é um japonês para crianças com autismo, revelando-se também particularmente eficaz. Este tipo de tecnologias, como por exemplo capacidades matemáticas baseadas na silicone e grandes capacidades de processamento, são hoje em dia também já capazes de gerar criações autónomas que resolvem problemas fundamentais. Há relatórios do ano passado de já haver moléculas identificadas para fins terapêuticos com recurso de inteligência artificial. Claro que alguém tem que ter dado o pontapé de saída e configurado o sistema, mas o essencial da atividade, se quisermos assim, inventiva, é desempenhada de forma autónoma. Claro que nem tudo são boas notícias. Na África do Sul, em 2007, devido a um erro de software, há um canhão controlado por software, tinha robô, que se descontrola, tendo matado 9 pessoas e ferido 14. Há um caso, não tenho aqui, mas se pesquisarem, Knight Capital Group era um software, um agente de software que geria um fundo e que no espaço de meia hora causou prejuízos de sensivelmente meio milhão, 500 milhões de dólares. Há acidentes com robôs. Estes tornar-se-ão mais frequentes ou mais à medida que esta tecnologia começa a estar mais presente no mundo. Por mais seguros que sejam os sistemas, há sempre potencial para problemas de toda a espécie, e alguns dos quais controversos. Por exemplo, tem havido um investimento significativo por parte da indústria pornográfica nos Estados Unidos em desenvolvimento de robôs. Isto levanta grandes discussões, até do ponto de vista ético, e quais é que são os efeitos. São discussões interessantíssimas. Há campanhas a favor, campanhas contra. Há quem diga que se vai desvalorizar o papel do consentimento, porque o robô nunca será programado para dizer que não. Há quem diga que se vai promover uma imagem, que a maior parte da produção serão os chamados ginoides, ou seja, não androides com forma de um homem, mas com a forma de uma mulher, e que se promoverão imagens distorcidas do próprio corpo da mulher. Há imensos tipos de problemas éticos, mas que depois também traduzem numa discussão, pelo menos do direito a constituir, de como é que isto deve ser regulado, deve ser admitido ou não, e quais são os efeitos previsíveis deste tipo de tecnologia. Há também, já falou disso, o célebre caso da utilização de sistemas precisamente preditivos ou para efeitos de sentença. Agora, o problema, diria eu quando ensino aos meus alunos, eu pergunto, bom, mas será que isto é um erro informático? Será que os programadores, quando quiseram isto, eram racistas, os programadores? E a resposta é evidentemente que não.
O algoritmo ou a algoritmia utilizada, serão várias técnicas para a detecção de padrões estatísticos, estariam matematicamente corretos. O problema é que a realidade norte-americana dos últimos 60 anos, essa sim é racista. E, portanto, o grande problema está em achar que o passado nos deve dar a chave para o futuro. E assim não corrigimos erros. Porque, de facto, o direito não está preocupado com o que é, mas com o que deve ser. E este é um tipo, as melhores técnicas hoje em dia de desenvolvimento de modelos de inteligência artificial já passam por exemplo, pela utilização de dados sintéticos, que são dados com a aparência real, mas que já estão controlados para não revelarem vieses, capacidades discriminatórias. E há empresas, há uma startup portuguesa que faz isso, gera dados sintéticos, precisamente para evitar isso. Há também já uma ideia de auditabilidade destes sistemas. Portanto, claro que o problema que está aqui na proposta, e já falaremos disso, da proibição da chamada Black Box AI, da inteligência artificial desconhecida, é, a meu ver, bastante controverso. Tenho, aliás, um orientando mestrado a fazer a tese sobre isso. Mas há muitos problemas éticos e, claro, os problemas éticos muitas vezes depois também se podem traduzir em problemas jurídicos. As instituições europeias, da União Europeia, têm estado atentas a este problema. Em 2017 houve precisamente uma resolução do Parlamento Europeu em fevereiro de 2017, e a propósito da qual escrevi o artigo que muito simpaticamente mencionou, com a análise e levantamento desses problemas. Em 2020, a Comissão fez um white paper que recomenda a leitura, procurando identificar que problemas é que existem, e agora, em abril de 2021, veio a aprovar aquilo que tem vindo a ser designado como o ato de inteligência artificial. Agora, nos últimos 3 anos, a Comissão Europeia deve ter sido influenciada pelo direito americano, fala em atos, o ato dos serviços digitais, o ato dos mercados digitais, vai ter o ato dos dados e tem aqui o ato da inteligência artificial. Este, como vamos ver um pouco mais à frente, toma uma abordagem regulatória. Parece que estamos a falar de dispositivos médicos ou de brinquedos, mas qual é o problema, a meu ver? É que há, e por isso é que toda esta apresentação tem motivos chamados retrofuturistas, uma certa incompreensão de algumas dimensões da inteligência artificial e da robótica. Claro que há grande dificuldade em definir o que é um robô, mas uma das minhas preferidas é uma máquina situada no mundo que sente, pensa e age, no sentido em que capta informação através de sensores, processa através do seu sistema e, com base no resultado, atua outra vez sobre o mundo. Claro que o que é verdadeiramente inovador ou relevante do ponto de vista jurídico é a componente da autonomia. O robô teleoperado é pouco mais do que uma extensão, o terceiro braço do operador. O robô com comportamento fixo e que faz sempre o mesmo papel também é pouco diferente das máquinas que já conhecemos tradicionalmente. E, portanto, os robôs problemáticos, se quisermos, são as máquinas que têm, máquinas, nesse sentido, têm um caráter físico, atuam no mundo. Claro que todo o software tem que ter um caráter físico, porque não é mais do que eletricidade a correr sobre uma máquina, sobre uma gigante calculadora. Se quiserem simplificar, um computador é uma calculadora gigante, e o software são as modulações da eletricidade que essa calculadora faz. Claro que isto é feito com camadas de abstração enormes e, portanto, permite atuar no mundo, mas o robô problemático do ponto de vista jurídico, se quisermos, é o robô que tem autonomia, e essa autonomia deriva da inteligência artificial. E, portanto, o centro do nosso problema é a inteligência artificial. E nós, dentro da inteligência artificial, temos que distinguir aquele que é o domínio da ficção científica daquele que é o domínio da tecnologia ao nosso dispor. A chamada inteligência artificial forte, ou geral, é o domínio da ficção científica. É o domínio do Blade Runner e do robô HAL de 2001, Odisseia no Espaço. Há vários testes para determinar o que é a inteligência artificial forte ou geral.
Há discussões sobre se tem que haver uma efetiva compreensão ou algo que se aproxime de uma consciência, mas um dos meus testes preferidos é proposto pelo Wozniak, é dizer, bom, haverá inteligência artificial forte quando nós tivermos desenvolvido uma máquina que possa entrar em qualquer casa norte-americana e fazer café. Coisa que qualquer humano pode, mas tem um conjunto vastíssimo de alternativas, há não sei quantos métodos para fazer café, terá que se procurar e terá que se adaptar a isso. Portanto, essa ideia de um sistema de inteligência artificial capaz de desempenhar a generalidade das tarefas humanas a um nível de competência equivalente ao humano é o domínio da ficção científica e pelo menos por enquanto, e não é previsível que deixe de o ser. Quanto à inteligência artificial fraca ou especializada, como o próprio nome indica, estamos a falar de sistemas especializados no desempenho de uma determinada tarefa. E aí podemos estar a falar de identificação de um tecido suspeito ou canceroso, podemos estar a partir de imagens radiográficas, podemos estar a falar da capacidade de tradução, um conjunto vastíssimo. Aliás, alguns destes slides que aqui vêm foram preparados com o sistema de inteligência artificial que a Microsoft tem, que agora a última edição do PowerPoint já tem, a fazer sugestões de arranjos. Portanto, fica muito melhor, com a inteligência artificial com muito mais competência que eu para fazer slides. Há uma distinção importante. Há, se quisermos, dentro da inteligência artificial fraca, dois paradigmas. Um paradigma totalmente determinístico, falamos a este propósito do mundo das regras, em que há um conjunto vasto de decisões de sim ou não que levam a uma decisão. E temos o mundo dos modelos, da estatística, da probabilidade. E é neste segundo que falamos em machine learning, em que é certo que ele também é determinístico, porque o mesmo input levará sempre ao mesmo output, mas a resposta não é só de sim ou não, de esquerda ou direita, de preto ou branco, mas pode ser a probabilidade é de 80% ou 50% ou 60% e permite-se também ao utilizador determinar qual é o grau de certeza que quer ter para tomar uma decisão. Um exemplo é um sistema de inteligência artificial para a detecção de fraude em pagamentos. Considerará não sei quantos data points, não sei quantas informações, provavelmente haverá um trabalho humano de fornecer heurísticas para escolher quais é que são desses pontos aqueles que são mais importantes. É isso que em engenharia se chama feature engineering, e é um ponto muito importante que já vou sublinhar. E, com base nisso, o sistema diz, eu calculo que há uma probabilidade de fraude nesta transação de 85%. Pois, mas caberá ao banco que utiliza o sistema, ou o sistema de pagamentos, dizer, bom, eu quero que se bloqueiem todas as transações, então há um risco de fraude superior a 80%, ou superior a 90%. Este domínio da estatística, chamado machine learning, distingue-se ainda consoante o sistema precise de aprender com exemplos, aquilo que se chama assisted ou supervised machine learning, em que eu dou, para nos mantermos no exemplo da fraude, dou um exemplo de 10.000 transações em que 3.000 estão classificadas como fraude e outras 7.000 não estão, e o sistema encontrará os padrões, mas sabendo já quais é que são fraude e quais é que não são. E, portanto, tem aquilo que se chama dados classificados, label data, e temos os sistemas de deep learning, ou unsupervised machine learning, em que o sistema vai encontrar correlações e padrões sem saber para quê, ou porquê. E que, mesmo assim, funciona e produz resultados preditivos de grande qualidade. Depois há alguns exemplos que vos posso apresentar
técnicas disto, mas eu acho que isto é importante mas para os juristas terem noção. O que nós temos aqui é um exemplo dos chamados evolutionary algorithms, que são baseados na ideia precisamente da genética, da seleção natural, e o que isto faz é procurar desenvolver um carro que apenas com os dados matemáticos que são colhidos da distância às baias, possa fazer uma pista destas sozinho. Portanto, que a programação que lhe permite navegar seja gerada pela própria máquina. É isso que é a inteligência artificial, no fundo, é um programa que vai escrever código para si próprio, ou um sistema que vai gerar código para determinar comportamento de uma máquina. E, portanto, o que vemos aqui no início é uma ideia de por aleatoriedade e a seleção daqueles que correm melhor. E, portanto, quando chegamos ao fim, já temos carros que conseguem fazer isto completamente sozinho, e o único trabalho humano aqui foi selecionar aqueles que se desempenharam melhor. E, portanto, há aqui uma ideia de seleção natural própria. Há também coisas interessantes como esta, em que há, mais uma vez, uma ideia de eu vou dar instruções muito simples a uma máquina, um drone, no caso, para que aprenda a voar, que as instruções são as seguintes: se prevês um obstáculo em frente, vira, se não, prossegue. Claro que isto no início começa por não funcionar particularmente bem, mas ao fim de 20 mil acidentes, vemos aqui, sem ninguém controlar, a máquina, a não ser o código que assim foi gerado, capaz de circular e navegar um espaço interior sem enfrentar grandes dificuldades. E, portanto, este tipo de análise tem um problema, é que é preciso, a inteligência artificial é autónoma, mas dá muito trabalho. Dá imenso trabalho. Estamos a falar muitas vezes de mais de 10 mil horas de engenharia para pôr um sistema destes a funcionar. E, portanto, há uma intervenção humana muito, muito clara, e isto depende-se desde logo também com outra dificuldade que tem a ver com o volume de dados envolvidos para gerar estes sistemas. Quanto mais dados, melhores, mas mais, há um mínimo, e o mínimo é muito alto, de dados que têm que estar disponíveis para que um sistema como este possa ser configurado. Tudo isto, todos estes sistemas, levantam problemas enormes. E dificuldades que não vamos aqui estar em detalhe, mas quais é que são os deveres do Estado em relação a esta tecnologia, qual é o efeito que isto tem, já está a ter e vai ter em relação aos trabalhadores, o Estado deve taxar, deve reservar tarefas a seres humanos, qual é o efeito que isto vai ter em matéria de concentração de riqueza, em matéria de concentração de poder nas empresas privadas, como muito bem aludiu a professora doutora Anabela Miranda Rodrigues, efeitos em matéria de privacidade, porque naturalmente que estas máquinas que recolhem quantidades brutais de informação ficam com registro acerca da vida das pessoas, e isso já é assim. O meu carro, quando eu vou levar o meu filho à creche, no fim eu entro e ele diz: queres ir para o meu escritório? Já sabe mais ou menos o que eu vou fazer. Portanto, tudo isto está, nós vimos, aliás, o próprio ministro, era possível saber a velocidade em que o seu carro seguia, tendo em conta os sistemas internos do automóvel. Há problemas de transparência e previsibilidade, de intervenções intensas nas liberdades e na autodeterminação, e mesmo o impacto emocional, talvez ferindo a sensibilidade de alguns e não querendo dizer que são comparáveis, mas não me espanta que num prazo de 5, 10 anos possamos assistir a um movimento semelhante ao que vimos em relação à tutela dos animais ou interesse dos animais, como também uma ideia de direitos de alguns robôs ou robôs sociais. Mas isto anda muito rápido, temos aqui muitos fatores de mudança, alguns que já sentimos, outros que prevemos, e não sabemos qual é a melhor altura para regular, para uma intervenção regulatória. Há um autor, Colin Ridge, que formulou o chamado dilema de Colin Ridge, que é o seguinte: se eu intervenho muito cedo, tenho o problema de fazer como aconteceu com as topografias dos produtos semicondutores, os chips,
As topografias de produtos semicondutores, na altura esta se chama a tecnologia revolucionária, e tem aqui um problema enorme, porque é muito fácil de copiar, e então, na altura, foi adotado um tratado de Washington, depois uma diretiva, em Portugal uma lei de 1989, isso transitou para o Código de Propriedade Industrial, e temos um regime específico na propriedade industrial para as topografias de produtos semicondutores. Sabem quantas topografias é que estão registradas no INPI hoje em dia? 0. Porquê? Na altura eram fungíveis, a tecnologia evoluiu só mais um bocadinho para haver uma diversidade e aquilo que é verdadeiramente inovador nos chips está protegido por patentes. É um instituto já com 200 anos. E, portanto, o problema foi, às vezes, vamos ter uma solução para um problema que se resolveu muito rapidamente e, portanto, teria sido melhor esperar. Outras vezes temos como acontece com a internet. Há determinadas, é a força normativa dos factos. O já está. Agora, há determinadas características da internet, da arquitetura, que não são desejáveis do ponto de vista social. Que se estivéssemos a desenhar o sistema com a cabeça limpa, sabendo o que sabemos hoje, provavelmente teríamos condicionado um exemplo muito simples. O sistema de nomes de domínio que nós temos. Dove é uma marca de chocolates e é uma marca de sabonetes. Bom, quem é que deve ter direito ao Dove.com? Hoje em dia, aí o sistema foi ao primeiro a chegar. Mas bem, podíamos ter um sistema, como acontece na Wikipédia, que é uma página de desambiguação. Dove.com. Bom, para Dove chocolates, carrega aqui. Para Dove sabonetes, carrega ali. Podíamos ter esta escolha de arquitetura. Só que agora é tarde demais. E, portanto, encontrar o momento certo para uma intervenção regulatória é um desafio intenso. E depois há todos estes desafios de saber que tipo de regulação é que devemos fazer. Deve ser centrado nos construtores ou nos utilizadores? Quem é que deve ser mais onerado? Claro que, se nós onerarmos os construtores ou produtores, eles vão, de alguma forma, repercutir isso nos utilizadores ou nos consumidores. Devemos apontar para uma regulação mais difusa, de ordenação privada, dando margem, por exemplo, à liberdade contratual, deixando que o mercado encontre, em algum sentido, aquilo que é prática habitual, ou devemos ter uma intervenção mais centralizada, através da posição de licença ou adoção de standards, e que preocupações é que devem estimular, é que devem subjazer a uma intervenção regulatória? E como é que se encontra um justo equilíbrio entre estas, não é? Se eu quiser... Porquê que não há nenhum bom jurista que seja um bom empresário? Bom, porque nós somos treinados para ter medo. Um bom jurista é uma pessoa que está sempre a pensar no que é que pode correr mal. E por isso é que um empresário é pouco, um bom empresário não é muito diferente de um verdadeiro inconsciente. Mas é isso que nos faz avançar também. Portanto, encontrar este equilíbrio é difícil. Mas se nós tomarmos uma perspectiva extremista da antecipação ou de prevenção de danos, podemos, por exemplo, até numa perspectiva geoestratégica, atrasar a Europa ou a União Europeia em relação ao resto do mundo. E, portanto, encontrar este justo equilíbrio é a dificuldade. Então, vamos ver em que sentido é que a Comissão foi. Bom, foi não tem uma tarefa fácil, o primeiro ponto, mas faz uma proposta de um regulamento com 85 artigos e espantem-se com 44 definições. O que não nos ajuda, sendo que algumas destas definições podem vir a ser alteradas por ato delegado. E claro, o desafio é esse, é como é que acompanhamos o desenvolvimento tecnológico através de uma regulação. E isso é um desafio e a abordagem é essa. Claro que nós, juristas de sistemas continentais, de matriz romana ou germânica, costumamos responder a isso é com cláusulas gerais. Como é que acompanhamos a evolução? Bom, com cláusulas gerais. Mas há aqui uma ideia de a Comissão poderá, mas mesmo assim, irá sempre estar a correr atrás do prejuízo, se não houver cláusulas gerais. E, portanto, o primeiro ponto aqui é esse. O que é que o regulamento faz? Bom, o regulamento
No artigo 4º, proíbe certas práticas, e já vamos ver isso em detalhe, de inteligência artificial. Estabelece requisitos específicos para os chamados sistemas de inteligência artificial de risco elevado, no artigo... no artigo 5º é que estabelece as práticas proibidas e os sistemas de risco elevado estão nos artigos 6º e seguintes. Concentra-se essencialmente na regulação dos sistemas de risco elevado e nas obrigações dos operadores desse sistema, e depois tem umas regras gerais, poucas, aqui basicamente as obrigações de transparência aplicadas a determinados sistemas que estão no artigo 52. Depois tem umas medidas de apoio à inovação. Bom, ainda, para um jurista formado na tradição romano-germânica, faltam cláusulas gerais e faltam princípios gerais. Claro que se poderá dizer, bom, isso pode assustar os operadores, mas levanta-se problema. Eu tenho que me despachar, de facto, peço desculpa. Mas, era isso que ia pedir, doutor Nuno, se pudesse ir terminando, para comentarmos o debate, obrigadíssimo. Claro. Bom, muito rápido. Vamos então só analisar o que é que são práticas de inteligência artificial proibidas, porque, a meu ver, o artigo 5º é espelho das dificuldades, ou se quisermos até, de uma perspectiva um tanto quanto, não quero exagerar, mas vou exagerar para este efeito, infantilizada da inteligência artificial. Nós vemos assim, estão proibidas as seguintes práticas. 5º número 1, a linha A. A colocação no mercado de um sistema que empregue técnicas subliminares que contornem a consciência de uma pessoa para distorcer substancialmente o seu comportamento de uma forma que cause ou seja suscetível de causar danos físicos ou psicológicos a essa ou outra pessoa. Ora, esta linguagem das duas uma, ou assume um fim malicioso, não é? um gênio do mal, e nunca é aplicável, ou muito dificilmente, porque mesmo que haja gênios do mal, não vai ser fácil de provar que eles são gênios do mal. Ou então, no outro extremo, eu diria que toda a publicidade dirigida a adolescentes cabe nisto. E, portanto, temos esta dificuldade. E isso mais ainda na linha B. Não é? Até se diz, acho que já há estudos que mostram que o cérebro do adolescente está, muitas vezes, o equivalente a estar sob efeito de droga, não tem a consciência totalmente deformada. E, portanto, ou está a sofrer grandes transformações mesmo do ponto de vista químico. E, portanto, este tipo de abordagens levanta dificuldades no entendimento, ou assume que, por exemplo, aqueles que desenvolveram o sistema Compass para Sentencing tinham más intenções, ou então não percebe que um entendimento mais objetivo disto, desligado de um propósito nefasto, pode afetar toda e qualquer tecnologia de inteligência artificial. E nesse sentido, eu creio que a abordagem neste regulamento, e vemos isso também na própria ideia dos sistemas de risco elevado e na definição de risco, é capaz de ir longe demais ou não perceber totalmente os benefícios e as dificuldades da inteligência artificial. A última coisa que diz respeito ao artigo 13 da proposta, que tem precisamente a tal ideia de uma proibição, uma obrigação de transparência, uma proibição da chamada Black Box AI. O analgésico mais tomado no mundo é o paracetamol, é o Benuron. E até hoje os médicos não sabem explicar o mecanismo fisiológico em detalhe que faz com que ele funcione. O que nos levanta a questão equivalente se deve haver sempre um direito a uma explicação ou auditabilidade quando esta não é tecnicamente possível e se isso não nos vai privar de grandes benefícios que estas tecnologias nos podem trazer, nomeadamente no domínio da saúde. E, portanto, esta abordagem, este regulamento, que tem vindo a ser muito discutido, e vamos ver onde é que a Terra pode por colocar-nos numa situação que, a meu ver, é semelhante à que estamos em relação à proteção de dados. Temos uma regulação extensíssima, altamente complexa, que se torna muito difícil de ser respeitada pelos operadores
em toda a linha. E em última análise, eu não sei se isso não é mais prejudicial mesmo para a ideia de respeito pelo direito e do Estado de Direito, porque nos fundo nos desensibiliza para a noção de que as leis são para respeitar. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Nuno, também por focar um ponto que inclusivamente ontem também abordámos aqui, que é o como regular, e provavelmente devemos de facto abandonar esta vontade de querer tudo regular, mas voltarmos àquilo que são o tipo de legislação que também é muito comum em Portugal, de princípios gerais e cláusulas gerais que depois vão conseguir responder às mudanças, porque é uma realidade que está em constante mudança. Aliás, este próprio documento de 2021, por exemplo, abandona em termos de riscos ou de classificação de riscos aquilo que foi, por exemplo, a resolução de 2020, quando pretendeu fazer uma proposta de regulamentação da responsabilidade civil por danos causados por robôs, em que só se falava de alto risco. Aqui já veio estabelecer 3 níveis e já veio estabelecer níveis de proibição. Eu vou só pedir à organização, eu sei que estamos um bocadinho atrasados, mas vou pedir 10 minutos porque de facto as intervenções foram tão ricas e abordaram aspectos tão interessantes que eu vou pedir apenas 10 minutinhos para alguma questão que se coloque aqui. Eu sei que nós já tínhamos aqui uma questão para o Dr. Nuno Sousa e Silva relativamente à responsabilização do robô que, reproduzindo um algoritmo, acaba por adotar uma conduta contrária à lei ou até racista, produzindo danos na esfera de outra, em que no fundo também é uma questão que foi analisada pela doutora Anabela Miranda Rodrigues, mas no âmbito penal, e trouxe aqui à colação o caso famoso do Compass e do caso Loomis, portanto, que esteve relacionado com a aplicação depois do sistema que de facto se veio a revelar com tendências pelo menos racistas, e portanto levantava a questão aos dois em âmbitos diferentes, o Dr. Nuno talvez no âmbito mais civil, a doutora Anabela no âmbito mais penal, da responsabilização, não é? Que é uma questão interessante, quem responsabilizar, como responsabilizar. A tendência da União Europeia parece ser de abandonar totalmente a atribuição aos robôs de personalidade jurídica e, portanto, de podermos responsabilizar o próprio robô e sim de responsabilizar o operador, e, portanto, colocava a questão aos dois, ainda que do ponto de vista temáticos, jurídico ou temáticos diferentes, ou seja, ou âmbitos diferentes, mais no penal a doutora Anabela e mais no civil o doutor Nuno Sousa e Silva. Não sei qual dos nós... sim, pode ser, muito obrigada. Eu agradeço as questões. Realmente, no domínio penal, enfim, os penalistas, mesmo quando do lado dos civilistas se avançava com algum entusiasmo para a personalidade jurídica, e isso, enfim, foi claro até por parte do Parlamento Europeu a certa altura, nós, enfim, dizendo as coisas de uma forma bastante abreviada, temos um problema que é, se queremos atribuir responsabilidade, imputar a prática de um facto a uma máquina, temos que nos perguntar como é que vamos reagir e qual o sentido dessa reação. Falar em aplicação de penas a robôs é algo que... enfim, nós temos generalizadamente muita dificuldade em ultrapassar como problema. Portanto, a responsabilização vem, enfim, através de um domínio que é a responsabilização penal pelo produto, mas temos mesmo assim dificuldades, porque, e como tão bem o meu colega Nuno Sousa e Silva explicou, há vários níveis de inteligência artificial e há realmente sistemas cada vez mais autónomos, portanto sistemas que conseguem aprender
e deixa-me dizer assim, a criatura foge ao Criador, não é? Isso, por exemplo, é muito claro no domínio dos sistemas de. Se me estou a lembrar disto em inglês. Autónomos, não é? Que aprendem Sim, sozinhos. mas no domínio do mercado dos valores mobiliários, na negociação de alta frequência, se me estava a lembrar de high frequency trading, e, portanto, nesse domínio também há, naturalmente, nos Estados Unidos já casos julgados de responsabilidade penal a propósito de manipulação de mercado, designadamente, e que essa manipulação de mercado é feita através de sistemas autónomos de inteligência artificial. Bom, e a questão põe-se a este nível: foram aqueles sistemas de inteligência artificial criados para fazer aquilo ou não foram, ou aprenderam, enfim, estou a dizer isto de uma linguagem muito simples, aprenderam eles a fazer aquela manipulação de mercado. Bom, há uma vastíssima literatura a esse propósito e realmente eu estou a referir isto para dizer o quê? Bom, nós no domínio penal, enfim, quando somos confrontados com a atribuição da responsabilidade em determinados contextos, somos claramente capazes de fazer a ficção. Não é? A responsabilidade de pessoas coletivas é uma ficção jurídica com a qual se vem trabalhando. Enfim, embora haja sistemas, e, por exemplo, os alemães, não é, continuam a reagir a isso, mas a verdade é que foram os americanos que começaram e, por exemplo, nós, portugueses, desde muito cedo que começámos a caminhar para para esse lado. Nós, aliás, somos dos países que mais pessoas coletivas condenamos, portanto, enfim, isso tudo pode-se resolver através da ficção. Mas, neste caso, e apesar de haver propostas de autores nesse sentido, eu, do meu ponto de vista, tenho aí uma enorme dificuldade, que é a reação. Já se fala, a destruição da máquina, etc, etc, mas, enfim, nada disso me parece solução. Há uma via, enfim, que eu de alguma forma tento um bocado explorar num artigo que vi exatamente a propósito do abuso do mercado, que é a da legislação penal comportar cada vez mais aquilo que são os chamados elementos subjetivos da ilicitude e a questão de comportamentos de risco e de responsabilizar as pessoas físicas por comportamento de risco. Ou seja, haver aqui uma dupla via que é determinadas alterações legislativas neste sentido, elementos subjetivos da ilicitude, não de alargamento de tipos negligentes, não esse caminho, que é um caminho de objetivação da responsabilidade penal, ao mesmo tempo, portanto, que se caminha nas fronteiras do dolo eventual. Há aqui um enorme caminho a fazer para o direito penal e julgo que é por aqui. Eu, de qualquer modo, não queria deixar, sei que temos muitíssimo pouco tempo, mas não queria deixar de saudar a Sra. Doutora Cátia Marques Cebola pela reflexão que fez, designadamente do confronto entre o sistema
sistema penal de common law e o de civil law, e realmente chamando a atenção para o sistema do precedente e o sistema dos recursos. O juiz norte-americano, os tribunais norte-americanos, lá está, com o sistema do precedente, têm nestes instrumentos um auxílio precioso para se confrontarem com as suas decisões e a sucessão das suas decisões. No sistema de recurso, portanto, de controlo por tribunais superiores de decisões tomadas por tribunais inferiores, a lógica é diferente. A lógica é diferente. Digamos, deixa-me colocar a coisa assim, enquanto no sistema americano o controle se faz numa linha horizontal, no sistema de civil law o controle faz-se numa linha vertical. E essa linha vertical comporta muito mais mudanças e muito mais diferenças. Os sistemas continentais convivem melhor com a diferença das decisões, em atenção ao caso concreto. Nós somos, deste lado, não é? Menos suscetíveis de ser parametrizados. Ao passo que numa justiça mais horizontal, o parâmetro é mais importante. Eu não estou a dizer, não estou a fazer nenhum juízo de valor, se nós somos melhores do que os americanos. Estou a dar-me conta de uma realidade. É por isso que no sistema de sentencing há muito mais parâmetros. As circunstâncias, por exemplo, da punição, são parametrizadas, mais ou menos, depende dos sistemas, não é? E nós temos o modelo do sistema das palavras, digamos assim, que é o sistema das palavras, dos critérios fornecidos pelos códigos. Enfim, está aqui um mundo. Não, mas que é bastante interessante e tem a ver com isso, ou seja, não é uma questão do sistema ser bom ou ser mau, é de facto a tradição jurídica que temos e que de facto nos faz repensar, mas também do meu ponto de vista, eu não sou penalista, mas não quereria aproximar-me do sistema americano, nada disso, acho que devemos é tentar enquadrar o nosso e tentar que algo resulte no nosso sistema da melhor maneira. Sabem, então a palavra só ao Dr. Nuno e pedir-lhe alguma rapidez. Eu é que agradeço a doutora Anabela e de facto ficámos aqui a tarde toda a discutir porque isto levanta questões interessantíssimas. Pedia só ao Dr. Nuno a brevidade na resposta para tentarmos, já estamos um bocadinho atrasados, mas tentar que às 15h30 dê início os painéis, ou pelo menos o painel que decorre nesta sala. Dr. Nuno? Como as consequências do direito civil, apesar de tudo, não são tão intensas como no direito penal, há maior liberdade metodológica, como todos sabem, né? E, portanto, há aqui, desde logo, um ponto que eu acho que muitas vezes é ignorado, que é, há uma cadeia de fornecimento. Há um conjunto vastíssimo de atores perante um dano. O sistema de inteligência artificial não é um sistema de inteligência artificial. Teremos os dados, que podemos ter um fornecimento de uma base de dados defeituosa, porque tem uma representação errada da realidade, porque os dados estão em mau estado, e isso é, se quiserem, o veneno que contamina tudo o resto. A responsabilidade última pode estar aí. Será uma responsabilidade a partir contratual, pelo fornecimento de um produto defeituoso, para quem compre o dataset, ou quem licencia uma série de contratos, chamados Data Licensing Agreements, embora não haja nenhum exclusivo de propriedade intelectual sobre os dados em si, pode haver sobre a base de dados na União Europeia, ao abrigo daquilo que em Portugal é o Decreto-Lei 122/2000. Mas, bom, há os dados, é uma dimensão. Há um conjunto vastíssimo de outros sistemas que serão utilizados para
manter, desenvolver e utilizar os sistemas de inteligência artificial. O sistema de inteligência artificial normalmente não correrá num computador normal, pelo menos no essencial, correrá em computação em nuvem, em sistemas, e portanto haverá AWS, Google Cloud Platform, Azure ou outros fornecedores de uma infraestrutura como um serviço que tem isso uma camada de software e uma camada de hardware. Isso é, se quiserem, a camada da alma do robô, não é? A sua força motriz. Depois teremos todos aqueles que configuram e reúnem todos estes sistemas, como se fosse a fábrica que monta os vários componentes para gerar um sistema de inteligência artificial. Depois podemos ter o proprietário, que não tem que ser o mesmo que o utilizador, que não tem que ser o mesmo que o beneficiário do sistema de inteligência artificial, o robô que inclua um sistema de inteligência artificial. E depois podemos ter o lesado. E é preciso perceber a que título é que eles se relacionam, e isso configurará desde logo a existência ou não de relações contratuais ou não. E o domínio contratual e o domínio extracontratual aqui sobrepor-se-ão frequentemente. Depois ainda temos a responsabilidade do produtor, mas que tem as limitações que tem levado à ideia da sua revisão a nível europeu, porque não inclui, em grande medida, danos que não sejam danos pessoais, quase podemos dizer danos não patrimoniais. Depois há, claro, problemas ao nível dos pressupostos da responsabilidade civil. O pressuposto da ação humana, se quisermos, mas também, sobretudo, o pressuposto da culpa e do nexo de causalidade. Mas, já escrevi isto e até esta ideia surgiu em discussão com o professor da Universidade de Lisboa. Há que se libera em causa, que não é provavelmente um instituto comum do direito civil, mas esta ideia de se eu conhecer um sistema destes, e isso me coloca num estado de inimputabilidade, que eu posso dizer, bom, o sistema agora faz o que entender. Eu sou responsável, pelo menos, por ter colocado um sistema que me torna inimputável no mundo, e, portanto, devo responder pelas ações disto, o que se aproxima, ou que se pode aproximar de uma ideia de uma responsabilidade objetiva. Tem havido várias propostas, a Comissão Europeia ainda não avançou com uma proposta oficial em matéria de enquadramento da responsabilidade civil. Eu tenho algumas dúvidas que seja necessário, ou tão necessário como alguns civilistas dizem, consagrar um regime especial. Tem um estudo especificamente sobre isso na revista Direito Civil e podem descarregá-lo online gratuitamente no meu site, se quiserem. E eu percorro isso e eu acho que, reparem, muitos dos robôs, por exemplo, são veículos e, portanto, podem caber na noção de veículos da responsabilidade objetiva do artigo 503 do Código Civil. Haverá muitas atividades perigosas e, pelo menos, presunções de responsabilidade. Poder-se-á dizer, de um modo geral, que é uma atividade perigosa colocar uma máquina autónoma em determinadas situações. E, portanto, ou aplicar, que sempre não me parece muito difícil, estender analogicamente a responsabilidade daqueles que estão obrigados à vigilância de outrem. E, no fundo, a conclusão em matéria de responsabilidade é, bom, o que é que vamos aproximar? Os robôs ou os agentes de inteligência artificial, vamos aproximá-los de crianças, vamos aproximá-los de animais selvagens, vamos aproximá-los de pessoas com demência, por exemplo, ou com pessoas coletivas, que também foi aqui o caminho que a doutora Anabela, e portanto a abordagem destes problemas, e é isso que os juristas fazem, o professor Batista Machado explica isso, né? O nosso raciocínio é fundamentalmente analógico, e então, quando confrontado com novas realidades, mais ainda é. Também por isso é que se calhar podemos ir buscar, e faço isso nesse texto, mas não sou o primeiro, há muitos outros alemães a fazer isso, ir beber ao direito romano dos escravos. Porque não é a primeira vez que o ser humano se confronta com ter que regular juridicamente uma outra coisa que não é reconhecido como sujeito de direito, mas que mesmo assim tem poder de autonomia e de autodeterminação e pode causar danos. Portanto, eu acho que a maior parte dos casos de danos causados por um agente de inteligência artificial terá uma resposta satisfatória ao abrigo do nosso sistema jurídico. E acho que aquele que quer fazer alterações ou quer propor alterações é que tem o ónus de demonstrar que casos são esses em que não há uma resposta satisfatória.
Muito bem, ficamos com este desafio. Eu tendo a concordar lá está, ficaríamos aqui a tarde toda, eu tendo a concordar com o Dr. Nuno que não devemos ter pressa de legislar e provavelmente os regimes que já existem podem dar resposta. Não sei se o artigo 503 será o melhor exemplo, Dr. Nuno, tendo em conta que depois ficaria por definir quem era o condutor, mas deixaremos isso para um outro. Seria à partida o utilizador do sistema. E quem seria o detentor então nesse caso? Mas deixaremos o proprietário, que é o mesmo. Pode não ser o mesmo. Pode não ser. Consideraria que o condutor seria quem concebeu, portanto a marca. Não. O condutor será o detentor. Né? É aquele que tem o domínio de relação mais próximo. O condutor e o detentor são a mesma pessoa. São aqueles que têm o domínio de relação mais próxima da máquina. São aqueles que mais determinaram a ação daquele... que são os seres humanos com, digamos, maior proximidade Eu entendo isso, mas então não faríamos a distinção que o artigo 503 faz relativamente à culpa presumida do condutor, porque no fundo detentor e condutor seriam sempre a mesma pessoa. Sim, o 503 número 3 tornava-se irrelevante, é só na dimensão, não na dimensão da presunção de responsabilidade, apenas na dimensão da responsabilidade objetiva. Claro. Isso. Agradeço a ambos isto, e de facto as intervenções fazem com que justifique não só esta discussão e este tipo de congressos e que de facto os juristas continuem a preocupar com estes temas que importa refletir, importa mesmo refletir, não correr atrás não tentar correr atrás do prejuízo, não ter pressa de regular, porque esta pressa pode ser inimiga e eu tendo, como referi há pouco, indo um pouco ao encontro das duas intervenções, de que provavelmente o que temos poderá ir para já sendo suficiente e deve-se repensar, deve-se sedimentar alguns princípios gerais e então partir desses princípios gerais, partir da realidade que já temos para perceber se é de facto necessária uma nova regulamentação ou não, e não regulamentar à pressa, que depois pode levar a documentos legislativos que se tornem caducos e obsoletos rapidamente, ou que até tenham o impacto aplicativo perverso. Agradecer a ambos, agradecer à doutora Anabela Miranda Rodrigues, agradecer ao doutor Nuno Sousa e Silva pela disponibilidade, foi de facto uma honra, um gosto enorme e aprendi imenso e fizeram-me pensar sobre estas temáticas, pedindo desculpas pelo atraso de facto na organização, mas não podíamos deixar de ouvir e de discutir estas temáticas. Portanto, dou por encerrada a sessão plenária, agradecendo novamente aos nossos oradores convidados e penso que podemos já passar à sessão que se irá seguir ainda nesta sala e penso que a sala B, digamos assim, já estará aberta e, portanto, as pessoas interessadas nas comunicações da sala B já para lá poderão dirigir-se. Uma vez mais, muito obrigada, boa tarde e continuação de bons trabalhos. Obrigado. Obrigada.